Olá, alunos! Meu nome é William, eu sou o professor de Geografia do curso ESAG Vestibulares. Na aula de hoje, nós vamos estudar dois importantes elementos do clima, tá? Ventos, né, que está relacionado à circulação atmosférica, e precipitação, tá? São dois importantíssimos elementos do clima. Só para relembrar, nós temos, né, temperatura, umidade, pressão, ventos e precipitação, certo? Nós temos uma aula do tio Ricardo que está no nosso site e que você pode assistir para tirar qualquer dúvida com relação aos elementos e os fatores climáticos. Então, para caracterizar essa circulação atmosférica, eu vou explicar para vocês como que funcionam as células de alta e de baixa pressão, tá bom? Pessoal, devido ao aquecimento desigual que o nosso planeta, né, recebe, então o Sol ele incide, né, de forma diferenciada, né, devido à curvatura do planeta, eu vou ter áreas que vão estar mais aquecidas e áreas menos aquecidas. Nas áreas que eu tenho um menor aquecimento, vão se instalar células de alta pressão. E nas áreas mais aquecidas, células de baixa pressão. Então, nas áreas menos aquecidas, né? Então, são áreas mais frias, eu tenho alta pressão. Nas áreas mais quentes, eu tenho células de baixa pressão. Então, pessoal, pensa comigo. Eu tenho, né, ali moléculas de ar. E nas áreas mais frias, as moléculas tendem a ficar mais próximas umas das outras, mais juntinhas. Então, se eu pego uma unidade qualquer, né, de área, nessa unidade de área eu vou ter uma quantidade enorme de moléculas. Por quê? Pensa, elas estão com frio, elas estão próximas, né, juntinhas. Né? Pensa você contar com frio, você quer ficar, né, juntinho. As moléculas também são assim, nessas moléculas de ar. Então, elas estão mais próximas. Então, nessa unidade de área, eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas. E a tendência é que elas queiram sair dali, porque está muito apertado, né? Então, o vetor, pessoal, de deslocamento dessas moléculas é um vetor de repulsão, um vetor de divergência, tudo bem? As moléculas de ar querem sair dali e se deslocar para outro lugar. E que outro lugar é esse? Para as áreas de baixa pressão, que são as áreas mais quentes. Por quê? Nas áreas de baixa pressão, se eu pego essa mesma unidade de área, eu vou ter uma menor quantidade de moléculas. Por quê? Como elas estão mais aquecidas, elas ocupam mais espaço. Tudo bem? Então, a nossa atmosfera é bastante interessante. Ela sempre busca o equilíbrio. E nessa busca por equilíbrio, eu tenho deslocamento, então, das moléculas de ar das áreas de alta para as áreas de baixa pressão, tá? E esse vetor que eu desenhei, pessoal, nada mais é do que o vento, tudo bem? Saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Mas aí você pode perguntar, professor, mas aí essa área não vai virar alta pressão porque eu vou ter uma concentração maior de moléculas? Não necessariamente, porque lembra, essa área aqui ela está sendo mais aquecida. Então, o ar mais aquecido, qual é a tendência dele? Subir. Então esse ar vai subir, ele vai entrar no movimento de ascensão. Quando ele entra nesse movimento de ascensão, ele vai, né, perdendo temperatura, vai se tornando mais denso e vai descer novamente para as áreas de alta pressão. Tudo bem? Então eu tenho um vetor também aqui de ascensão do ar, ok? E aqui um vetor de descendência do ar, ok? Mas o nosso foco é compreender esse primeiro movimento aqui, que é o vento, certo? Então vamos partir aqui para estudar, então, as brisas marítimas e brisas terrestres. Como que funciona a brisa marítima? O Sol, né, esse aqui é o Sol, vou dizer para vocês, ele aquece essa superfície e eu tenho materiais diferenciados aqui, né? Aqui eu tenho areia, eu tenho, né, os materiais que compõem aí a área da orla ali, como cimento, como asfalto. E esses materiais, pessoal, eles têm uma capacidade de aquecer muito rapidamente, certo? Então, logo no início da manhã, essa área já está aquecida. E devido a esse aquecimento rápido, vai se instalar aqui uma área de baixa pressão. Lembra? Áreas mais quentes. E no oceano, devido à grande quantidade, né, de água que eu tenho ali, ele vai sendo aquecido mais lentamente, né? Devido a essa grande quantidade de água, lentamente ao longo do dia. Então, vai estar mais frio aqui, certo? Então, aqui vai se instalar uma área de alta pressão. Então, pessoal, qual vai ser o vetor do vento aqui? Ele sai das áreas de alta para as áreas de baixa pressão.
Tudo bem? O que é isso aqui? Esse vetor é o vento. Então, essa é a brisa marinha, certo? Sai da alta para baixa pressão. Ao cair da noite, vai acontecer o inverso. Os materiais que eu encontro aqui nessa área da praia, lembra? Eles aquecem muito rápido, mas eles também perdem temperatura muito rápido. Então, logo que o sol, né, se põe, essa área vai resfriar. Em compensação, as áreas oceânicas, elas ainda vão estar irradiando calor, pessoal. Então, agora, essa é a área mais quente, né? Na área mais quente eu tenho o quê? Baixa pressão. E na área que resfriou rapidamente, eu tenho a área de alta pressão. Então, qual vai ser o vetor do vento aqui, da nossa brisa? Sentido oceano. Brisa terrestre. Essa brisa é mais seca, né? Porque ela sai do continente. Tudo bem? Então, é quando você está lá na praia, né? Passando o seu final de semana, você passou o dia inteiro lá torrando igual um camarão na praia, recebendo aquele vento úmido. Quando chega, né? À noite, você vai para tomar uma cerveja ali, né? Aproveitar o dia, aproveitar a noite. O que acontece? Aquela ventania que vem do continente sentido mar. Tudo bem? Brisa marinha e brisa terrestre. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar precipitação, ok? Precipitação, ela pode ocorrer de várias formas, na forma de gelo, né? Neve, granizo, água, né? Que nós vamos trabalhar agora, ok? Precipitação na forma de chuva, água. Gente, temos 3 tipos de chuvas, ok? Chuva orográfica, chuva convectiva e chuva frontal. Vocês vão identificar rapidamente no seu dia a dia qual é qual depois dessa aula. A primeira chuva que nós vamos trabalhar é a chuva orográfica, tá? Como que funciona a chuva orográfica? O sol, né, vai irradiar calor que vai aquecer as superfícies. Aqui eu vou ter, né, uma quantidade imensa de evaporação, certo? Porque eu tenho um oceano aqui. Isso pode acontecer com lagos, com rios, né, enfim. No nosso exemplo aqui é o oceano. Então eu tenho uma quantidade imensa de evaporação, certo? E essa evaporação, né, vai formar uma grande massa, uma nuvem gigante. E essa nuvem, ela passa a se deslocar no sentido do continente, porque vai haver aí uma diferença de pressão qualquer. Então ela passa a deslocar no sentido do continente. Mas nesse deslocar, ela vai encontrar uma barreira orográfica. Pensa no caso aqui do Brasil, no caso da Serra do Mar. Quando você está indo para a praia, você se depara com aquela chuva, é chuva orográfica, né? Porque essa massa úmida, que vem do oceano, se desloca no sentido do continente, mas ela encontra no caminho uma barreira orográfica. Ela precisa passar. E nesta tentativa de passar, ela precisa subir. E quando ela sobe, ela perde temperatura. Quando ela perde temperatura, aquele vapor d'água vai se condensar, vai aumentar o peso, né, nessa nuvem e eu vou ter a precipitação, tá? A chuva. Tudo bem? E essa chuva, pessoal, ela é às vezes persistente, fininha. Então, quando você está descendo, descendo a serra, você encontra aquela chuva na área do litoral, geralmente é uma chuva orográfica. Tudo bem? Uma outra característica interessante dessa chuva é que ela vai proporcionar uma vegetação bastante exuberante na vertente que recebe o vento, chamada de vertente a barlavento. Para você lembrar, usa a vertente que o vento bate, vertente barlavento, tudo bem? Então a umidade, pessoal, que chega aqui, quando ela vai, né, nesse movimento de ascensão para passar esse relevo, eu tenho a precipitação. E a precipitação ocorre principalmente aqui nessa vertente. Aí quando ela passa, a outra vertente, que é chamada de vertente a sotavento, essa vertente, né, que não bate vento, entre aspas, não vai receber tanta chuva assim. Então a vegetação é menos exuberante. Aqui eu vou ter uma vegetação mais exuberante e uma vegetação menos exuberante, dada pela chuva orográfica que cai aqui em grande quantidade. Tudo bem? Chuva orográfica. A outra chuva que nós vamos trabalhar é a chuva convectiva, tá? A típica chuva de verão, aquela chuva torrencial, rápida, em grande quantidade, que ocorre no verão, principalmente no verão. Como que se dá essa chuva? Eu tenho aí a evaporação do solo, a evapotranspiração das árvores, a evaporação das águas de lagos, rios, enfim. O
que vão abastecer essas nuvens. E esse ar ele vai ascendendo, ele vai subindo, né? Vai ganhando, né, um gradiente vertical e ele vai subindo. Mas, pessoal, quando esse ar quente e úmido sobe, o que acontece? Ele vai perdendo temperatura. E vai chegar num ponto que aquele vapor d'água vai condensar e vai aumentar o peso. Esse peso da gotícula de água vai precipitar. Chuva convectiva, tá? Devido a essa movimentação de ascensão do ar, ele ganha, né? Ele ganha altura, gradiente vertical, condensação, precipitação, chuva, tudo bem? E a última chuva que nós vamos trabalhar é a chuva frontal. Então o nome já diz, né? Você já imagina um choque, né? Frontal. E ele vai se dar pelo choque de duas massas, tá? Uma massa fria e geralmente seca e uma massa quente e geralmente úmida, né? Essas duas massas vão se encontrar e vai haver então ali um aumento da temperatura dessa massa e uma queda dessa. Aquele vapor d'água que está na massa quente e úmida, o que vai acontecer com ele? Ele vai condensar. E nesse choque, então, eu tenho a chuva frontal, ok? Que ocorre aí pelo deslocamento de grandes massas frias e secas, quentes e úmidas, né? Aí eu vou ter origem na chuva frontal por frente fria ou chuva frontal por frente quente. Vai depender aí da época do ano que nós estaremos, né? A intensidade da chuva, a quantidade da precipitação vai depender muito da época do ano, verão ou inverno, ok? Obrigado pela atenção, espero ter ajudado.